O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre direito à cidade. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O Atlas da Violência, que foi lançado na semana passada, observou, sobretudo, que houve uma queda de homicídios no Brasil. Uma queda de 26,4%. Analisando os últimos 11 anos, de 2013 a 2023. Percebam, quando a gente fala de queda de dados, a gente fala de forma geral, contemplando homens e mulheres. Mas quando a gente vai olhar os dados de homicídio, e aqui a gente faz um recorte também de feminicídio contra o gênero feminino, a gente percebe que há uma desigualdade estrutural nessa relação de dados de violência, sobretudo dados de homicídio entre homens e mulheres. O Brasil, ele segue sendo o 5º país que mais mata mulheres do mundo, e em especial entre 2022 e 2023, a gente percebe um acréscimo, um crescimento de relações de homicídio contra mulheres. Esses dados são alarmantes, E eles nos chamam a atenção justamente para a gente perceber essa relação histórica, machista, misógina contra o corpo feminino, Nós, embora estejamos em 2025, os nossos corpos femininos são tratados como propriedade. Sendo tratados como propriedade, em especial da figura masculina, são vistos como descartáveis. Sendo descartáveis, eles podem ser estuprados, violentados, machucados e, acima de tudo, violados no seu máximo, que é a retirada da vida da mulher. Esses dados eles são alarmantes em todo o território nacional, embora alguns estados como Goiás possa também mostrar um decréscimo desses dados. Mas mesmo mostrando o decréscimo, a gente percebe que é evidente que esses dados são altos e que a gente precisa olhar para a política pública de uma forma mais eficiente. Aqui eu gostaria de ressaltar que o Brasil ele é protagonista de leis que protegem as mulheres, E o nosso governo, em especial o governo do PT, desde o primeiro governo Lula, vem criando leis de proteção às mulheres, A gente cita aqui a Lei Maria da Penha, a gente cita de forma atualizada a Lei do Feminicídio 14.994, que é de 2024, que fala também da letalidade feminina. A gente cita outras leis de importunação sexuais que foram avançadas. A gente também fala da política pública, em que vai ao encontro da mulher, em que cria equipamentos, fluxos de atendimento às mulheres,
como o Centro de Atendimento às Mulheres, que tem na sua portaria também uma indicação de número de habitantes para cada CEAM, né, Centro de Atendimento à Vítima, a mulher vítima de violência. A gente fala desse fluxo que passa pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência, pelos equipamentos da assistência, em especial o CREAS, que também cumpre essa função de atender mulheres em situação de vulnerabilidade, também em situação de violência. Existe uma política pública pensada, existe um fluxo pensado, né? Porém, quando a gente olha para os dados de violência contra a mulher e a gente olha para o fenômeno, porque a gente pode considerar a violência contra a mulher e esses dados alarmantes que a gente vai citar aqui já já, de violência, em especial a letalidade do corpo feminino, a gente olha que é um problema estrutural para a sociedade, que cabe não só a política pública debater, ela ser efetivada, a relação, né, do governo federal com os entes federativos, os estados e aí os municípios, mas também um problema da sociedade, que passa por uma educação, né, por uma educação inclusiva, por uma educação de diálogo, por uma educação não machista, por uma educação não sexista, por uma educação não misógina. Então é fundamental, eu como educadora popular sempre falo isso, o instrumento da educação, o instrumento da cultura, né, e o instrumento da saúde, que cumpre uma função também fundamental no atendimento, na ponta, na identificação dos territórios, né, de situações de violência. E aí, olhando assim mais próximo do Atlas da Violência, a gente vai perceber, ela acentuou muito gradativamente nos últimos anos, né? Em 2023, nós tivemos quase 4 mil mulheres assassinadas no território brasileiro, né? A gente resumindo, chegam a 3.903 mulheres. Isso quando a gente diz que os dados de homicídio em todo o território brasileiro foram diminuídos. Porém, o de mulheres subiu. Nos últimos 11 anos, entre 2013 e 2023, 47.463 mulheres foram assassinadas no Brasil. Eu vou repetir esse número porque é importante a gente repetir. É importante a gente entender que por dia morre uma média de 13 mulheres. Então foram 47.463 mulheres assassinadas no Brasil. Mas, Érica, esses dados mostram que esse fenômeno da violência contra a mulher, esse fenômeno de homicídio contra o corpo feminino, ele é democrático? Ele atinge a todas as classes sociais? A questão de cor? Não. Nesse quesito, a gente também vai perceber que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência feminina, né? São as mulheres vítimas também de violência letal, são as que mais morrem, que mais têm o seu corpo tombado, o seu corpo vitimado por companheiros ou por assassinatos também sem justificativa prévias, por violência, né? Por diversas formas de violência. Então a gente afirma, né, que são 13 mortes por dia, dado a partir desse dado, 47 mil mulheres em 11 anos equivale a esse número de 13 mortes por dia. Atualmente, o Brasil tem 909.594 pessoas em cumprimento de pena. Dessas, 54,76% estão em regime fechado. 27,28% são pessoas aguardando julgamentos. 96,11% são de homens e 4,35% são mulheres. A gente tem um perfil de pessoas jovens, 68,56% de pessoas negras, e quando a gente pensa o contingente do número de pessoas privadas de liberdade, e trazendo esse recorte de gênero, a gente entende que as mulheres é uma parte muito pequena dentro do sistema prisional. Mas algo que nos chama a atenção é que esse número ele não para de crescer. A gente teve um aumento de mais de 500% entre 2006 a 2016. E aí a gente tem um aceleramento, um encarceramento em massa de mulheres,
o Brasil ele ocupava o quarto lugar dentro do que toca, né, a privação de liberdade de mulheres no mundo, e hoje, devido a esse aceleramento, esse encarceramento em massa, a gente está ocupando o terceiro lugar, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. É importante que a gente pontua que tanto os Estados Unidos quanto a China, esses números ficaram estáveis, enquanto o Brasil vive esse aceleramento do encarceramento de mulheres. Quando a gente pensa no público feminino, a gente precisa entender que, para além dessas mulheres serem jovens, a grande maioria serem mulheres negras, a gente também tem 518 mulheres com grupo de tipo de deficiência, sendo que dessas, 70,27% tem deficiência intelectual. É importante entender o quanto também o encarceramento ele impacta na vida, né, na saúde mental dessas mulheres. 49 mulheres dentro do sistema têm 70 anos de idade e 455 mulheres na faixa etária de 61 a 70 anos, que é importante também a gente falar sobre a questão do etarismo. 237 mulheres estrangeiras, a grande maioria são da América do Sul, e essas mulheres, né, em sua grande maioria, respondem por crimes de tráfico de drogas, né, associação ao tráfico, enfim. Atualmente, a população negra é a população que mais recebe prisões preventivas. Então, quando a gente fala sobre ressocialização na cidade, a gente precisa também pensar no perfil dessas mulheres que estão dentro do sistema prisional e poder pensar todo o ciclo penal. Então, pensar a porta de entrada até a porta de saída para a gente poder, de fato, falar sobre ressocialização. Porque quando a gente diz de ressocialização na cidade, eu fico me perguntando quando é que a gente teve acesso à cidade, quando essas mulheres teve acesso a direitos, né, a ser de fato cidadãos. E aí, quando a gente pensa no ciclo penal e nessa porta de entrada, a gente tem 42,5% de uma população negra que recebe prisões preventivas, isso de acordo com o sistema de audiência de custódia do CNJ. 48,3% tem idade entre 18 e 29 anos e 30,1% tem ensino fundamental incompleto. Então, dizer sobre ressocialização é também dizer de acesso a direitos. Se a gente tem uma população jovem, privada de liberdade, em sua grande maioria pessoas negras, e com o ensino fundamental incompleto, a gente entende que algo falhou, né? Que esse direito ele também não foi garantido para essas pessoas, que quando a gente fala sobre direitos universais, eles não têm chegado na particularidade dessas pessoas. E aí, Carla Cotirene, eu concordo muito com ela, que é uma grande autora, uma grande intelectual, ela fala da importância da gente pesquisar as mulheres em privação de liberdade, para que elas se tornem invisíveis. A gente sabe que tem um número muito grande de estudos sobre encarceramento da juventude, que são temas importantíssimos, temas que recortam também a questão de gênero, para falar sobre a saúde da mulher, sobre a questão da gestação dentro do sistema prisional, que também são temas muito caros, temas importantíssimos que a gente precisa a todo momento dizer, mas é importante também falar sobre essas mulheres, quem são essas mulheres, trazer uma visão interseccional. Então, quando a gente estuda as mulheres privadas de liberdade, elas também se tornam visíveis, para a gente também denunciar o sexismo que está institucionalizado nas teorias e nas práticas criminológicas que também são colocadas. E aí é importante que a gente enegreça também a criminologia, para que a gente desenvolva uma análise criminológica mais completa, efetiva, da complexidade da vida. E aí, como uma psicóloga da área social, eu vou falar como a Silva Lana, que é uma grande autora da área da psicologia social. A Silva Lana, ela vai falar para a gente fazer uma visão psicossocial, porque o sujeito constrói e, ao mesmo tempo, é construído pelo seu contexto social. Então, quando nós observamos, por exemplo, a história de vida dessas mulheres, e a gente vai falar sobre essas mulheres ocuparem a cidade, né, assim, de que mulheres que nós estamos falando? Se antes de entrar no ciclo penal, vários direitos já foram violados. Quando a gente fala sobre ressocialização e acesso à cidade,
de que mulheres nós estamos dizendo e de como que a gente quer que essas mulheres acessam a cidade. Então é importante que a gente também entenda esse espaço que nós vivemos, esse país que dita a questão da democracia, né? Então quando a gente pensa em democracia, a gente vai pensar em cidadania, que é o que o Milton Santos vai falar, que é o direito a um teto, a comida, a educação, a saúde, a proteção contra o frio, as chuvas, o direito ao trabalho, né? O trabalho digno, né? A justiça, a liberdade. A primeira barreira, né, que obviamente é o cerne, o ponto principal, quando a gente fala de dificuldade de acesso à justiça pelas mulheres, é a própria violência contra as mulheres, né? É o principal obstáculo de acesso à justiça, já que a gente está falando de números que ultrapassam o que poderia ser considerado razoável. E aí a gente tem, né, como ponto central essa violência, que é uma manifestação mais explícita, né, dessa violação de direitos, e como eu já falei, a principal razão pela qual muitas mulheres buscam um sistema de justiça. E aí, em relação a esse ponto, nós vamos ter que, principalmente, né, as mulheres vão ser vítimas de feminicídios, estupros e lesões corporais dolosas, e principalmente no âmbito da violência doméstica. Como esse é o cerne, o ponto principal em relação ao acesso à justiça, o grande número de violências sofridas pelas mulheres, e aí eu vou trazer agora para vocês, pontuando de forma mais tranquila. Vou agora compartilhar um material para que a gente consiga acompanhar a minha fala. Pronto, agora a gente está conseguindo ver. Eu já falei do acesso à justiça, né? E agora eu trazer o ponto da desigualdade de gênero também como a principal barreira estrutural. E aí eu vou trazer essas barreiras pontuadas especificamente, que aí a gente vai ter revitimização em delegacias e no próprio sistema judicial, a morosidade nos processos, e aí eu vou trazer um exemplo pessoal nesse caso, que além de advogada também fui vítima de violência doméstica, a falta de acolhimento adequado e a dificuldade de comprovação dessas violências, muitas vezes silenciosas e silenciadas. Em relação à revitimização nas delegacias e no próprio sistema de justiça, né, que a gente chama de revitimização ou vitimização secundária, que é quando a mulher vítima busca ajuda nas instituições e acaba sofrendo um novo dano, um novo constrangimento. E aí, nós não vamos ter dados que qualificam diretamente essa revitimização, porém, nós conseguimos constatar a preocupação, né, dos órgãos em relação a isso, com alguns procedimentos que eu vou indicar para vocês. Por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma recomendação de caráter geral, número 5, em agosto de 2023, e basicamente preconiza a adoção de medidas para assegurar o acolhimento de vítimas de violência e a supressão da revitimização no âmbito institucional. Isso demonstra que o problema é reconhecido e está sendo combatido ativamente pelas instituições. Nós também temos protocolos, né? Temos protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que também prevê as formas como o judiciário, as delegacias devem se comportar no acolhimento a essas vítimas. E aí também nós vamos ter as delegacias especializadas, por exemplo, em relação à violência doméstica. Mas é importante a gente dizer que, obviamente, mulheres vítimas ou mulheres que procuram justiça não necessariamente vão procurar somente por causa de violência. As mulheres podem procurar justiça também em relação a alimentos, em relação à partilha de bens, né, a própria separação, divórcio, ou reconhecimento e dissolução de união estável. E isso também tem que ser verificado e analisado, né, como é que essas mulheres
estão sendo tratadas. Então, um protocolo com perspectiva de julgamento, com perspectiva de gênero, né, para o julgamento, ele vai abordar diversos âmbitos, diversas áreas do direito, né, em relação à necessidade da verificação do gênero, porque a gente sabe que existe uma desigualdade de gênero. Então, esse ponto precisa ser sempre levado em consideração no momento que for feito julgamentos e avaliações, certo? E aí, a gente também tem aqui, como eu falei, das delegacias, a gente tem, né, como um problema a infraestrutura deficiente, né? Por exemplo, a Câmara dos Deputados, e aí são os dados que eu trago para vocês de 2021, mas a gente consegue ter uma noção em relação a isso, apontou que apenas 7% das cidades brasileiras contavam com delegacia da mulher. E somente 15% dessas delegacias funcionavam 24 horas. Eu falo aqui de Alagoas, e inclusive recentemente, eu acredito que menos de 2 anos, a gente tem esse movimento para tornar obrigatório o funcionamento das delegacias, né, das delegacias especializadas das mulheres, 24 horas, que não existia esse procedimento. E ainda assim, nas centrais de flagrantes aqui do estado, ter esse acolhimento. Ter esse acolhimento, porque, veja, existe hoje nas delegacias, nas centrais de flagrantes, a Sala Lilás, aqui em Alagoas. Já que a delegacia especializada não funciona 24 horas por dia, que deveria, as centrais de flagrantes precisam estar equipadas, né, já que elas funcionam 24 horas por dia, para que façam esse atendimento de forma eficaz. Obviamente que não é somente ter uma sala lilás que vai fazer com que o atendimento seja diferente, acolhedor e não revitimize, né? A gente precisa que os profissionais tenham capacidade, sejam capacitados, e essa é outra preocupação, né? Que é a falta de atendimento especializado e contínuo, que pode levar a um atendimento inadequado, e aí a gente obviamente contribui para a revitimização. Um exemplo pessoal que eu sempre trago quando eu falo sobre esse assunto, em 2019, eu fui vítima de violência doméstica. Houve flagrante, a polícia chegou na minha residência, os vizinhos ligaram, levaram o agressor, me levaram para a central de flagrantes. Eu estava muito abalada, chorando muito, já era advogada, estava iniciando minha carreira, cerca de 6 anos atrás, estava cerca de 2 anos, né, na advocacia, e aí eu chego na delegacia muito abalada, chorando muito, e sou atendida por um homem, um agente policial, que me trata de uma forma horrível. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.